que a crise é inevitável. Porque as pessoas falam assim, mas a gente vai blindar. Não existe blindagem. A única blindagem é fazer certo. Bem-vindo ao podcast dos Repensadores, o Repensadores Cast, que reúne vários especialistas para comemorar aqui os 18 anos da Repensa. Estamos reunindo esses repensadores novamente, são 18 repensadores que vão bater um papo de 18 minutos sobre temas específicos. Hoje eu estou super feliz de estar recebendo a Ana Luísa. Ana Luísa, ela é uma das grandes autoridades em relação à reputação corporativa no Brasil. Ela tem uma empresa de consultoria estratégica que se chama All Mais, atualmente. Foi ela quem trouxe para o Brasil o Reputation Institute, que é um instituto global que estuda a reputação corporativa no mundo inteiro. E muito obrigado por estar aqui comigo agora. É uma honra para mim te receber. Obrigada, Otávio. Eu fico muito feliz e pensar que durante esse tempo todo, a gente só vê bons projetos da Repensa e cada vez a Repensa se posicionando melhor. E o que chama a minha atenção é que a Repense realmente ela assume o nome. Ela não faz sem pensar, repensar e fazer coisas absolutamente inovadoras. Então, para começar nosso papo, Ana, eu queria te perguntar assim, se a gente fosse explicar para uma pessoa bem leiga, de fora do mercado corporativo, o que vem a ser reputação corporativa? Como é que você explicaria para um leigo o que é esse assunto? Acho que primeiro é a gente falar o que é a reputação, porque a reputação ela pode ser da empresa, mas também do indivíduo, e muito do indivíduo. A gente brinca que a reputação é aquilo que as pessoas falam de você quando você sai da sala. Se você encontrar alguém que fala assim, olha, você acredita que eu vi a Ana ontem? Ela estava num bar completamente bêbada. O que o Otávio diria para essa pessoa? Acho que não é a Ana. Não é a Ana, pode parecer a Ana, mas você se confundiu, não é a Ana, É isso, quer dizer, a pessoa sabe quem é, conhece a identidade, os valores de quem é aquela pessoa. E quando a gente fala da reputação corporativa, é a reputação da empresa. Quais são as empresas mais sustentáveis, quais são as empresas mais humanas, que tratam melhor seus funcionários, para que a gente tenha uma relação melhor com essas organizações. E acho muito bacana como você se tornou, dentro do mercado de consultoria estratégica, uma referência em reputação. Não tem uma empresa grande de reputação que já tenha tido momentos importantes em relação a esse assunto, que não te conheça, que não tenha te contratado. Então eu queria pedir para você contar um pouco para a gente como é que foi essa tua trajetória, que ainda tem uma pegada acadêmica muito forte, você é professora da Fundação Dom Cabral. Então como é que foi essa tua trajetória, quando você começou a trabalhar com esse assunto e como você chegou até aqui? Essa trajetória, ela começou, na verdade, na academia. Eu estava fazendo meu doutorado e eu queria estudar algo relacionado à comunicação e pensava em trabalhar um pouco com a questão de como que as empresas são percebidas nas suas comunidades. Era isso que eu imaginava. E aí, nos estudos, eu me deparei, isso em 2005, com os estudos de reputação. Comecei a ler os autores e a entender os estudos de reputação e fui para a Holanda fazer uma parte do meu programa de sanduíche e conheci o professor Kees van Lier da Erasmus University. E nessa época ele estava se associando com o professor Charles Fombrum da New York University, a professora Maiken Schultz, da Copenhague Business School, e era um grupo de professores que estavam desenvolvendo pesquisas e estudos na área de reputação e que vieram a criar o Instituto de Reputação na Europa e nos Estados Unidos.
E aí, quando eu terminei meu doutorado, eles me convidaram para abrir o Reputation Institute no Brasil. E é bacana ver essa evolução, né, do entendimento do que é reputação. E eu acho que esse advento das redes sociais, né, é tanto para os executivos também, né, porque tem executivo que é cancelado também, tem Sim. CEO que é cancelado também. Sim. Né, e a imagem do C-Level, do executivão, ela é diretamente vinculada à imagem da empresa. Né? Então, eu imagino que o assunto também tenha ganhado ainda mais importância em função disso, né, Ana? E uma coisa que eu queria te perguntar em relação a esse momento que a gente vive, né, de redes sociais, uma coisa também que a gente tem como agência percebido muito nos clientes, o quanto a comunicação interna, né, os colaboradores das empresas, né, que são ele é o primeiro público da empresa, seu colaborador, né, o quanto ele também traz um telhado de vidro para a empresa. Né? É ali que começa a reputação, né? Através do endomarketing, do employer branding. Né? Me conta um pouquinho desse momento, como é que você vê as empresas e os CEOs olhando para esse assunto de reputação nos dias de hoje? Olha, nos dias de hoje eu acho que os desafios para os CEOs são muito grandes. Né? A primeira coisa, você trouxe aí, os funcionários são os primeiros. Eles ou têm orgulho de trabalhar na empresa, porque eles reconhecem que a empresa é uma empresa verdadeira, é uma empresa que alinha o seu discurso à prática, aquilo que ela promete, ela faz, aquilo que ela faz, ela está associado a um compromisso ético, está associado à responsabilidade com a sociedade como um todo, e é uma empresa que cumpre, vamos dizer, com os direitos e deveres de uma grande organização. Então, o primeiro desafio, eu diria para você, que é esse desafio de alinhar discurso e prática. Tem um outro desafio muito importante, que é construir uma cultura que seja uma cultura alinhada com os valores da empresa, alinhada com quem é essa empresa, qual é o propósito dela, qual é a sua proposta de valor, para que as pessoas internamente e externamente entendam o que é responsabilidade dessa empresa. Além disso, ela tem um desafio muito grande hoje de ser uma empresa realmente integrada e responsável com os desafios da sociedade. Não dá para a empresa negar, principalmente hoje no Brasil, os grandes desafios desse país. Não dá para a empresa querer ganhar, lucrar, sem reconhecer as desigualdades sociais, sem fazer parte, né, de algo que contribua para o desenvolvimento do país. E o desafio maior que eu acho para as empresas são esses desafios sociais e ambientais. A empresa ela é muito boa naquilo que ela faz, muitas vezes ela desenvolve muito tecnicamente, né, na sua operação, mas ela desenvolve muito pouco nas suas habilidades humanas, nas suas habilidades sociais e ambientais. E isso hoje é um grande desafio para a empresa. E principalmente aí a gente está vendo o crescimento das discussões sobre inclusão, né? Inclusão hoje, essa parte de diversidade, de equidade e de inclusão, não pode ser um discurso, não pode estar no vazio mais. E as empresas, isso está comprovado, tem estudo da McKinsey desse ano que mostra a diferença nos lucros da empresa, aquela empresa que tem uma diversidade maior, que tem uma equidade salarial, que tem uma equidade de gênero, como que essa empresa consegue se destacar das outras. Interessante essa coisa do pilar da reputação. A gente sempre organiza o planejamento em 3 grandes pilares. Assim, um pilar é como é que eu quero que minha marca seja lembrada, né? Que aqui sim tem muito impacto de propaganda, de branding, que é a narrativa da marca, são as campanhas, né? Uhum. O segundo pilar
é como é que eu quero que a minha marca se relacione com o meu público, por que eu, consumidor, vou querer me relacionar com essa marca. Ela traz algum conteúdo relevante? Ela traz algum serviço que facilita a minha vida? Ela traz algum entretenimento que me faz ter vontade de me relacionar? Porque lembrar da marca não significa querer me relacionar com ela. E a terceira dimensão, que é a dimensão que a gente tem, eu vou te ser sincero, ela tem muita conexão com o que a gente aprendeu com você nesses anos de convivência com o assunto reputação, que a gente chama de razões para respeitar a empresa. O que tem a ver com o que está aqui nesse pilar? A comunicação interna, de dentro para fora, o endomarketing, a comunicação de ESG, quer dizer, como é que a empresa comunica para a sociedade, o que ela está fazendo de verdade, com todos os cuidados, de não se fazer o washing de jeito nenhum, nem social washing, nem greenwashing, e a comunicação também de PR, de imprensa, quer dizer, que nem é a nossa praia, mas a gente geralmente trabalha junto com as empresas que trabalham com os nossos clientes, os parceiros dos nossos clientes. Então esses são os 3 pilares que integram essa visão da gente de planejamento. E o terceiro, razões para respeitar, tem muita conexão com a reputação. A primeira parte, o seu pilar de comunicação, ele é difícil, mas eu acho que ele é o mais fácil. Boas campanhas, narrativas de comunicação, um bom posicionamento da marca, desde que ele seja verdadeiro com o propósito da empresa. Agora, os relacionamentos já trazem um desafio maior, porque o relacionamento, ele traduz em diálogo. Não dá para ser relacionamento hoje de cima para baixo. E hoje são muitas vozes, muitas narrativas falando da empresa. Muitos canais. Muitos canais. Você não consegue ter apenas você sendo o porta-voz da verdade. E a gente diz muito isso, quer dizer, quais são as ressonâncias, os ruídos neste processo. E qual é a credibilidade de quem fala. Por isso a importância da reputação. E será que eu vou acreditar na empresa? Eu acredito na empresa que está passando por uma crise, que ela vai fazer aquilo que é correto? Ou eu acho que a empresa vai tentar me enganar? Ela já está vivendo uma crise. Será que ela vai falar a verdade neste momento? Por isso que a gente avalia, e a gente tem trabalhado agora na Almais, muita gestão de crise. E uma das coisas que a gente vê e assiste é a empresa que se comunica bem na hora da crise e que ela tem uma reputação positiva, ela consegue se sair melhor. Agora, aquela empresa que não tem uma reputação positiva, ela vai custar mais, ela pode enfrentar uma crise de médio porte, ela vai levar no mínimo 3 anos aí para ela conseguir se posicionar novamente. Então, não pensar na reputação só na gestão da crise, Quer dizer, tem que pensar na reputação antes da crise. Antes da crise. E outra coisa que a gente fala é que a crise é inevitável. Porque as pessoas falam assim, mas a gente vai blindar. Não existe blindagem. A única blindagem é fazer certo, fazer de forma ética. Se você estiver fazendo aquilo que é certo, você não está correndo tanto risco. Muitas vezes o resultado negativo não é só para a empresa, é para o setor. Muitas vezes uma crise empresarial afeta o setor como um todo. E hoje a empresa tem que pensar nisso. Então ela tem que cuidar de ter uma reputação forte, uma gestão boa de reputação e se preparar para a crise. Não é fazer a gestão da crise no momento da crise. É estar preparado para na hora que acontecer saber o que fazer. Porque na hora de uma crise o que eu tenho visto é, primeiro, não tem uma empresa que tenha comitê de crise, que na hora da crise o comitê sabe atuar. Não, sempre tem que trazer gente de fora e sempre o comitê não dá conta daquela crise. Por quê? Porque as crises estão vindo de formas diferentes do que a empresa estava tradicionalmente preparada. Hoje as crises são outras, E são muito mais abrangentes, e são muito mais fortes. E elas vêm em ondas. Conta pra gente algum caso assim, que marcou a tua carreira em gestão de reputação. Do ponto de vista de crise negativo, nós vivemos várias crises. Eu diria a crise da Odebrecht, da Petrobras, da Braskem,
da Vale com a Samarco, né, no acidente em Mariana, Brumadinho, todas essas empresas que nós, de uma certa forma, acompanhamos a reputação e trabalhamos na gestão da reputação, a gente viu que foi muito difícil. Aprenderam muito na dor. E eu diria para você que eu espero que esse aprendizado se concretize em ações efetivas para a sociedade, como o processo de reparação do Rio Doce é um processo de aprendizado, é um processo de reparação, mas de aprendizado da sociedade como um todo. E BHP, Vale, Samarco estão fazendo esse processo. Né? Já são aí, vão fazer 6 anos, mas ainda estão em processo de reparação. Outras enfrentaram a justiça, perderam negócios e estão tentando ainda recuperar como... E um case muito positivo que eu vivenciei, foram vários, mas esse me chamou muita atenção, foi o da Tetra Pak. Porque foi um case que nós começamos a fazer o trabalho de gestão da reputação aqui no Brasil, é uma marca, né, mundial, e nós começamos no Brasil com o Eduardo Eisler e o próprio Reputation Institute fez em mais ou menos uns 30, 40 países, Europa, Ásia e América Latina, e integramos todo o trabalho de reputação à estratégia de negócio. E definimos, junto com a marca, os valores da marca, o que deveria ser trabalhado em comum em todos os países e o que era específico por cada país. Então, foi um trabalho muito grande e um trabalho que eu diria que, a partir do Brasil, nós exportamos aí a referência da estratégia em gestão de reputação. Que bacana, né? Orgulho, né? Orgulho nacional. Foi um orgulho mesmo. Muito legal. Estamos chegando no final do nosso papo, infelizmente. Para terminar, queria fazer uma pergunta mais pessoal. Que a Ana Luísa, de 18 anos, que é o aniversário que a Repensa está fazendo, falaria para a Ana de hoje, olhando para esse sucesso que a Ana teve na sua carreira, né? O que ela falaria para você? Eu acho que ela falaria, você não mudou nada. Eu acho, continua gostando de desafio, continua gostando do que é novo, não gosta de fazer a mesma coisa. E eu acho que ela falaria o que realmente faz a diferença é a gente ter coragem, né? Porque se a gente tiver medo de lidar com problemas desse tamanho e dessa magnitude, a gente realmente não faz. Mas é verdade, Ana, para trabalhar com reputação tem que ter coragem, porque os problemas são grandes, né? Os desafios são grandes. Muito legal. Obrigado, Ana, foi um prazer. Obrigada, Chave. Prazer imenso. Dá um abraço aqui. Bom demais. Bom demais. Obrigada.